Vamos dar sequência no nosso estudo, né? Apocalipse capítulo 16 hoje. Peço perdão aí para os irmãos que vão estar vendo esse vídeo, né? Estou sentado no dia de hoje porque tive um problema na perna e não estou conseguindo ficar em pé. Então, vai sentado mesmo, mas a gente vai estar fazendo estudo aqui no dia de hoje. Amém? Teve alguns irmãos que veio conversar comigo para a gente mudar um pouco a dinâmica do estudo, né, de Apocalipse, e acharam que era melhor que a gente fizesse o estudo dentro do próprio horário, né? Para que não ficasse só eu estudando e depois apresentando o texto para os irmãos, aquilo que eu estudei. Mas que cada um pudesse no dia estar participando, falando e expondo aquilo que entendeu. Eu achei a ideia vantajosa, não foi só uma pessoa que veio conversar comigo. Então, assim, eu faço o meu estudo, assim como eu creio que cada um também deve estar estudando em casa, mas eu não vou fazer mais estudo como a gente vinha feito, né? Eu preparando o que eu entendia, mas sim que vai ser dado entendimento a todos no momento do estudo. Então, que cada um estude em casa, venha preparado, para que a gente possa fazer o estudo todo mundo junto, ok? E hoje nós vamos entrar sobre as taças da ira, né? E é um texto bastante complexo, mas ele também é um texto bastante, digamos assim, não só desafiador, mas eu entendo que quando isso acontecer, essas taças da ira sendo derramadas, no meu entendimento, nós já não vamos estar mais aqui. Então não é algo para a gente se preocupar com isso. E sim os que ficarem, né? Os que ficarem, né? E não são os que são deixados para trás, porque não existe ninguém que é deixado para trás, mas sim aqueles que já foram arrebatados, né? Vamos chamar assim, que o Senhor já levou. E esses que vão sofrer as taças da ira de Deus, nós vamos perceber durante esse estudo que a coisa mais importante que é gerada no ser humano através do Espírito Santo é o arrependimento. E a gente vê que as pessoas não se arrependem. Então, no meu entendimento, pelas pessoas não se arrependerem, eu entendo que a igreja já foi levada, o Espírito Santo também não faz parte mais da terra, não está mais na terra, não está mais convencendo os homens do erro, do pecado e do juízo. Por quê? Não tem motivo do Espírito Santo estar aqui, uma vez que a igreja já foi tirada. Esse é o meu entendimento, tá bom, irmãos? Esse é o meu entendimento. E aqui nós vamos ver as consequências da taça da ira de Deus para com os homens, né? Uma vez de que, olha o que os homens fizeram com a igreja e olha agora o que o Senhor vai estar preparando como ira para esses homens, o que eles fizeram com a igreja. Então começa no capítulo 16 dizendo assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Nós temos 7 taças, então nós temos 7 situações que vão estar ocorrendo no mundo neste momento. Foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Nós vimos em textos anteriores, né, que foi dado poder à besta para que marcassem os homens. Os irmãos lembram disso? Sem isso eles não poderiam comprar, não poderiam vender, não podiam fazer nenhum trato comercial. E que muitos se preocupam com a marca da besta, mas nós vimos que não é só a marca, é a marca, o número e o nome. Então são 3 coisas que evidenciam essa marca, que complementam essa marca. Nós temos que tomar cuidado, porque se nós aceitarmos qualquer um desses 3, digamos assim, essas 3 condições, uma delas já seria o suficiente para a gente não ter a salvação. Então a marca ela é composta, vamos chamar assim, de 3 particípios, né? O nome, a marca, o nome, o número. O nome eu falei agora, puxa, eu já esqueci, minha cabeça tá... E a marca? A marca, o número e o nome. E o nome, isso, é isso mesmo. E aí então a gente vê que isso completa um sistema como um todo. Então a gente está vendo aqui que o primeiro anjo, ele vai derramar essa taça e as pessoas que têm a marca, ou as pessoas que aceitaram fazer parte desse sistema, elas vão receber em seus corpos agora uma chaga má e maligna. Olha que coisa, né? Isso aqui nos remete um pouco lá ao povo de Israel saindo do Egito. Não, os irmãos vão ver lá que também Deus derramou uma praga e que também criou chagas má e malignas nele, né, naquela época.
né? E olha que interessante. E eu vejo uma coisa até mais implícita do meu modo de ver, né? A gente vê como hoje a tecnologia está avançando. Cada dia mais, cada dia mais. A gente vê cada vez mais o homem criando mecanismos para introduzir no seu organismo, né? Para que, na verdade, o meu entendimento, irmãos, é que cada vez mais a medicina, né? Que em muitos casos é chamada de feitiçaria aqui na própria palavra, ela está criando coisas e situações para que o homem perca a fé. Eu estava vendo um documentário essa semana que o médico, eles desenvolveram nanorobozinhos que só tem uma finalidade, combater o câncer. Então isso daí vai ser testado já. Então o que ele faz? Ele coloca lá, pelo que eu entendi, né, irmãos? Ele joga essa injeção de nanorobôs no soro, o soro está na veia da pessoa, vai para o organismo, e ele não vai atrás de nenhuma célula que não seja uma célula cancerígena. Então ele vasculha o corpo todo da pessoa, quando ele acha uma célula cancerígena, ele se amontou e forma como se fosse uma cápsula de um remédio em volta daquela célula, extrai ela e depois ela leva para o sistema excretor. Olha que interessante. Vai passando o tempo e a gente vai vendo essas coisas, parece até filme de ficção científica. Se a gente falasse isso há 10, 15 anos atrás, vocês vão falar, brincadeira, isso nunca vai acontecer. Mas a gente está vendo a coisa já se formando. E a gente olha e fala o seguinte, por que estão fazendo isso? É pela longevidade do ser humano ou é simplesmente para não confiar mais em Deus, que Deus é possível e é capaz de remir um câncer e dar a cura? Então a gente está vendo que o ser humano está inoculando no seu corpo várias substâncias, vamos chamar assim, que no fundo está querendo prever algo que nós só encontramos em Deus, que é a cura para o nosso corpo, que é a cura para a nossa alma. E a gente vê que isso pode acontecer de que amanhã seja algo que seja maligno para o ser humano. Né? O chip tem que funcionar de alguma coisa. Se é que é um chip, a marca da besta, por exemplo, tem que ter um elemento que consuma e que converta em energia. Aí imagina se essa cápsula lá dentro se rompe com um material químico e que pode criar essa chaga má e maligna no organismo. Pode acontecer uma coisa dessa. Algo que o homem criou, botando fé dele, achando que seria algo fantástico para a sua vida, e é algo que está mostrando que isso daí cada vez mais está criando um problema para a sua própria existência. Né? Então esse primeiro anjo ele vai tocar a sua primeira trombeta e vai derramar essa chaga má e maligna nos homens que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Nós vemos duas coisas importantes ainda nesse texto, que eles tinham um sinal e adoração. Né? Está adorando a besta, sendo que o ser humano deveria estar adorando a Deus. Então a gente percebe que está tomando o lugar de Deus, o Criador, para algo onde o homem cria e o homem acha que é o Deus. Né? Um outro paralelo, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando eles estavam no deserto, o que eles pedem para Arão construir? Não foi um bezerro de ouro para que eles adorassem? E não falavam, está aqui o Deus que nos tirou da terra da escravidão? Né? Ao invés de agradecerem a Deus, o Criador, estava agradecendo ao bezerro de ouro. Aqui nós estamos vendo a mesma coisa, que essa besta, na minha opinião, é algo que é criado pelos homens, e os próprios homens vão adorar aquilo que ele criou. Né? Ao invés de estar adorando a Deus, que é o Criador, é mais fácil a criatura acabar criando uma outra criatura e achar que ela deve ser adorada no lugar de Deus que criou todas as coisas. Esse primeiro anjo derrama e cria essa chaga maligna. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue, como o de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Se nós formos lembrar um pouquinho dos selos, né, lá um pouquinho mais na frente, ou melhor, atrás, né, que nós estudamos, nós lembramos que, se não falha a minha memória, quando abre um dos selos, morre-se 1/3 dos animais, não é isso que a gente leu lá, irmãos? Sim. Morre 1/3 dos animais marinhos, né, dos rios e tudo mais, a água se torna absinto e tudo mais. Nesse caso aqui, nós estamos vendo que aquele 2/3 que sobra, agora ele está sendo aniquilado. Né? Então, ou seja, imagina morrer agora 100% de
toda a vida marinha. Nem tudo que morre vai para o fundo, né, irmãos? Muitas coisas morrem e vêm para onde? Vem para a praia. E a gente vê aí em vídeos, está aí no YouTube para quem quiser ver, as baleias em decomposição quando chegam à praia. Né? Até se torna perigoso porque tem tanta bactéria, tem tanta formação de gases ali, né? Imagina o cheiro que isso vai ficar, irmãos. Esse cheiro de podridão no ar, né? E nós estamos falando talvez de coisas que a gente nem conhece, que ainda tem no mar, né? A gente não conhece tudo que tem no nosso planeta, olha, tanto tempo. Se desenvolvemos em tanta coisa, a gente não sabe todas as espécies que tem no mar. Imagina ter certeza de que 100% de toda a vida marinha, desde o plâncton até quem sabe a maior baleia, por exemplo, morta, e isso daí grande parte sendo despejada nas orlas das praias. Imagina como isso vai ser, né? E isso acontecendo, os irmãos, imagina como é que vai ficar boa parte da alimentação desses homens que vão estar aí. Não vai ter, pelo menos parte de mar não vai ter mais o que consumir, mais nada, porque não vai ter o que consumir. Então isso vai gerar o quê? Mais fome ainda. Então ele acaba com toda a alma vivente que está no mar, que está nos oceanos e tudo mais. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes e se tornaram em sangue. Outro paralelo que nós estamos vendo do que aconteceu no Egito. Nós estamos vendo as coisas se repetirem agora também, né? E lá a gente percebeu que o primeiro sinal, se não me falha a memória, foi exatamente transformar a água em sangue. E quando a água é transformada em sangue, ela perde o oxigênio e o animal marinho acontece o quê? Morre também, né? E aí você vê que na sequência a coisa começa a se degradar cada vez mais ali no Egito. Você imagina agora, não tem água do mar, não dá para tomar, né? Em grande escala. Os rios agora já não dá mais nada, já não tem mais vida no mar, agora também não vai ter mais vida nos rios, né? Não dá para beber água. Os animais da terra começam a morrer também. Exatamente, porque também dependem da água dos rios para poderem sobreviver. Então tudo começa, os irmãos começam a perceber que a impressão que me dá aqui é que a natureza começa a morrer. Deus permite que a natureza que tem no planeta vai se definhando agora, para que o homem não tenha mais recursos. Porque, irmãos, eu não acredito que Deus construiria um planeta e que Ele não imaginou que nós teríamos 10 bilhões de pessoas lá na frente e falasse o seguinte: os recursos naturais vão se esgotar, mesmo que o homem tenha pecado. Eu acredito que Deus é tão magnificante, Ele é tão glorioso, que Ele fez de uma forma com que a natureza suprisse todas as necessidades do homem até o dia de hoje e mais para frente, mesmo o homem tendo pecado. Mas aqui nós estamos vendo que Deus está, realmente apertando, né, o cerco, vamos dizer assim, ao ponto que agora não tem mais vida marinha e agora não vai ter mais vida em lagos, nem rios, não vai ter água para se tomar. Hoje a gente vê uma ideia de uma agenda tão cercada sobre o meio ambiente, porque o homem percebe isso. O homem sem Cristo, ele sabe qual é o fim dele. Ele está percebendo o que vai acontecer porque ele sabe que esse livro é verdadeiro. E eles estão tentando se cercar de todas as formas, mas não vai ter como eles se safarem disso. Porque no momento que Deus jogar essa taça, as fontes dos rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. E não terão mais como beber água. Imagina agora, irmão, como é que o ser humano vai viver sem água? O organismo, em 4 dias, ele já começa a entrar em colapso por falta de água. Né? E eu vi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgastes essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. Então nós estamos vendo que aqui está vindo uma punição aos homens pelo que eles fizeram à igreja, aos santos e aos profetas. Nessa época, né? E aí, isso é agora. Né? E os irmãos percebem que, olha como o ser humano está tendo uma ojeriza tão grande pela igreja. Olha como o ser humano hoje está desprezando a Bíblia. Olha como hoje as pessoas desprezam o que é Jesus Cristo e o que Ele representa.
gente vai vendo a passagem dos tempos e dos dias, e nós vamos percebendo que cada vez o homem vai se chafurdando na sua própria lama, no seu próprio pecado, de uma forma até consciente. Né? Eles querem isso. Eles querem continuar assim. Parece que mudou-se uma chave no ser humano, e essa chave foi para uma posição de desafio a Deus. As suas leis, as suas regras, as suas normas. E a gente começa a perceber que o ser humano, sem as normas que Deus estabeleceu para a vida do ser humano, é uma vida de degradação. Nunca, em todo o contexto da humanidade, foi tão, digamos assim, de uma certa forma, respeitado ou empurrado a goela abaixo todo tipo de gênero, todo tipo de roubo, todo tipo de maledicência, todas as coisas erradas que hoje nós estamos vendo. A gente percebe que isso se deve muito à própria igreja ter se calado durante esses últimos 20 anos. A igreja esqueceu o seu papel fundamental, que era de falar de salvação e arrependimento, né? E arrependimento de pecados. E a igreja desvirtuou o evangelho indo para o evangelho de prosperidade, dinheiro, riqueza, bens, coisas materiais, coisas que nós não encontramos isso na Bíblia. E perdeu o foco de falar sobre pecado e arrependimento. Isso foi muito bom, no meu modo de ver, para Satanás. Porque desviou o foco de salvação e entrou num foco que o mundo entrou dentro da igreja, que é a parte do dinheiro. Você tem que prosperar, faça um sacrifício, você tem que fazer isso, porque se você der aqui, Deus vai te dar lá na frente. E nós não temos esses respaldos como sendo algo bíblico. Né? O que nós temos como respaldo bíblico é, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Né? A gente fica aflito no nosso dia a dia, mas a gente tem que ter o quê? Bom ânimo. Né? Crer no Senhor, porque Ele venceu o mundo, então por Ele nós somos mais que vencedores. Então nós estamos vendo essas coisas vão evoluindo para culminar exatamente nesse ponto. Vai culminar exatamente nesse ponto que vai acontecer aqui. E é interessante que todo mundo não vai poder falar que não ouviu falar. Né? Todos ouviram falar. Todos têm sabedoria ou ciência da pessoa de Jesus Cristo, mas nem todo mundo quer aceitar. Os prazeres do mundo, infelizmente, está falando mais alto. E aqui o Senhor dá para eles beber do próprio sangue, que dá a entender de que como eles sacrificaram a noiva de Cristo, e quantos não vão morrer, irmãos? Não é só os que estão morrendo hoje, porque hoje a gente vê nos países onde o evangelho não é permitido, policiais, né, ou uma polícia especial entrando na igreja, na reunião e fuzilando criança. Nós vimos isso não faz muito tempo na Coreia. Então, outros lugares que não pode. Se vocês forem ver na Índia agora ultimamente, o que tem acontecido na Índia com relação à perseguição religiosa contra cristãos. Né? Assim, não pode falar de Cristo, não importa qual é a bandeira, não tem Cristo. Então, se não tem Cristo, pode. Se fala de Cristo, tem que ser liquidado. Então, botaram fogo em igrejas, perseguiram pastores, padres, freiras. Né? Então, você começa a perceber que esse desvirtual do ser humano e não respeitar nem sequer mais a religião. Depois chamam os cristãos de intolerante. Né? Você olha aqui no Brasil, o Brasil recebe bem quem? Todo tipo de religião. Né? Existem algumas igrejas, sim, que acabam, de uma certa forma, não usando de sabedoria e acaba entrando em atrito com raízes africanas, com raízes muçulmanas e tudo mais. Mas o Brasil é um país muito compreensivo. Muito compreensível. Tem lugar para todo mundo. O que a gente quer é ter a possibilidade de falar do Evangelho e deixar que o Espírito Santo trabalhe na vida da pessoa. Se a pessoa achar que esse trabalhar do Espírito Santo da vida dela é bom, ela que aceite Jesus. Mas ninguém obriga ninguém a aceitar Jesus. Mas a nossa obrigação é falar de Jesus. E eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse, ou esquentasse, né, ou queimasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus,
que tem poder sobre essas pragas e não se arrependeram para dar glória a Deus. Nós estamos vendo todas essas coisas acontecendo e é por esse motivo que eu falo para os irmãos que eu acredito que a igreja já não está mais aqui, nem no Espírito Santo. Porque as pessoas estão sendo, digamos assim, pelas pragas, pisadas, né? Humilhadas, vamos chamar assim, sofrendo danos na sua própria pele, mas não conseguem se arrepender de seus pecados. Não conseguem dar glória a Deus pelas coisas e muito pelo contrário, blasfemam contra Deus. Por quê? Eu vejo assim, irmãos, não tem o Espírito Santo para trazer mais a pessoa ao juízo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, e outra, você vê hoje, as pessoas estão num pensamento que muitos pastores são os culpados e eles vão dar conta disso. Muitos líderes de igreja, porque sempre falaram o quê? Que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas esquecem de falar toda a história. Deus é amor hoje Deus é amor mesmo, mas amanhã ele vai ser juiz. Amanhã ele vai julgar. E aí como é que vai ficar? Essa é a grande questão. Hoje ele é amor por causa do sacrifício de Cristo. Ainda tem uma porta aberta. Mas quando essa porta se fechar, ele não vai ser mais amor, ele vai ser juízo. E aí se criou essa ideia distorcida do Evangelho, que, olha, Deus te aceita como você é. Então eu sou pecador e Deus vai me aceitar com o meu pecado do jeito que eu sou. Não, ele aceita você, mas ele quer que você mude. Você tem que sair da mudança, você tem que sair do que seu é o habitat normal. E as pessoas não querem mais hoje isso. Ninguém mais está querendo ouvir falar de Cristo, né? Se vocês pegarem e for falar de Jesus, tem gente que nem na cama do hospital quer ouvir falar de Jesus. Tem gente que não quer. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas e não se arrependeram para lhe dar glória. Eu acredito que talvez se o Espírito Santo estivesse aqui, irmãos, talvez alguns ainda se arrependessem. Mas aqui ele não está falando que alguns se arrependeram. Dá a impressão aqui, irmãos, me perdoem, mas isso está generalizado. Não é eu que estou generalizando. A impressão que me dá quando eu leio esse texto é que, como o Espírito Santo não está aqui mais para convencer o homem do erro, do pecado e do juízo, essa blasfêmia contra Deus é generalizada por todos os homens. Então quer dizer, Deus ainda está pesando a mão e o homem, ao invés de se arrepender, ele não se arrepende. Sabe o que isso significa? O que eu entendo, irmãos, é que o ser humano, sem a presença do Espírito Santo, ele não se arrepende. Ele não se convence que ele está errado. Ele não consegue enxergar o erro dele, se não tiver a ação do Espírito Santo na vida dele. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e mordiam as línguas de dor. Então imagina como é que vai ser esse sofrimento. É tanta dor que a pessoa está mordendo a língua. Irmãos, a gente às vezes vai mastigar uma maçã, vai mastigar alguma coisa. Já aconteceu de dar uma mordida na língua, não dá? Sem querer, assim, você dá uma mordida na língua, ela já dá aquela inchadinha e você fica com ela dolorida praticamente o dia inteiro, né? Ali, agora você imagina as pessoas vão se morderem mesmo. E eu acredito que esse morder não é esse morder inconsequente da mastigação, mas é um morder que vai estar sentindo tanta dor que eles vão morder a língua. Eu estou imaginando aqui as pessoas com sangue na boca, por causa do ferimento que vai dar, mas eles não vão se arrepender. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram. Olha o contexto todos, irmãos. Os camaradas cheios de chaga má e maligna. Não tem mais nada do mar para se alimentar. Não tem mais nada do rio para se alimentar. Devem estar passando uma fome lascada. Não tem água para beber direito. O sol começa a dar mais calor do que deve. Então está esquentando tudo, está tudo ficando mais quente. Eles cheios de dor, mordem as suas línguas, né? E não se arrependem. Dá para mais ou menos a gente criar um contexto na nossa cabeça para imaginar o desespero que eles devem estar passando. Antessala do inferno.
Olha, eu não sei não, eu acho que é assim, é a recepção de lá mesmo. Sabe? Porque, olha, calor, chaga, a gente começa a perceber essas coisas e relaciona com o inferno. No inferno fala que é fogo e enxofre, calor, não tem água, né? Aí chagas, aí lá tem onde o verme não morre, não é? Então você começa a imaginar que eles já estão aqui na Terra, vivendo um início do inferno e não percebem. E não percebem. Olha só cada coisa. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E, irmãos, olha como esse texto, hoje ele já é real. Se os irmãos entrarem no YouTube e verem as cenas do rio Eufrates, vocês vão ver que está aparecendo cavernas, escritos e coisas, olha, de muito tempo ali, que aquilo lá está submerso há muitos e muitos milhares de anos. E esse rio está se secando. Não é algo que a gente está falando hipotético que vai acontecer. Isso aqui já está acontecendo. Ele já está se secando. Olha só que interessante isso. E da boca do dragão e da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí nós temos que dar um parênteses, irmãos, para a gente tentar se situar isso daí dentro da escola. Aqui. Parece que é alguém embaixo. Bem, acho que é. Ah, é? Tá, então a gente olha, a gente fala o seguinte, será que isso daqui já está acontecendo o Armagedon? Vai acontecer o Armagedon? Já teve o milênio? Não vai ter o milênio de Cristo? Isso tudo são situações que no transcorrer do texto, às vezes a gente fica na dúvida disso daí, como é que essas coisas todas vão acabar acontecendo. Mas o importante é a gente saber que tudo é permissão de Deus o que tiver que acontecer. Isso sem falar, irmãos, que para nós o que é importante é o que chegue à volta de Cristo e que a gente esteja com Ele. Porque o que tiver que acontecer com a terra depois disso, para nós já não importa mais nada. E que o importante para nós é nós termos a certeza que aonde Cristo estiver, nós estejamos também. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Então aqui nós estamos vendo um texto que o Senhor fala, para que ele vem como ladrão, e claro, o ladrão nunca avisa quando ele vem, mas é interessante que o Senhor nos fala dos sinais que antecedem a sua volta, e olha como nós estamos vendo esses sinais se multiplicando, se nós formos pegar aqui na década de 70 e 80 mais ou menos, 70 nem tanto que eu era criança ainda, mas na década de 80 e de 90 sempre teve muito terremoto. Mas olha como nos últimos 15 anos isso tem se intensificado. Está se multiplicando. Olha lá, no Marrocos teve um terremoto agora esses dias aí, acho que foi de sábado para domingo, ou de sexta para sábado. Pega o sul do nosso país, olha o que aconteceu com o sul do nosso país. Gente, a gente sabe que o sul é complicado, sempre teve um pouco mais de enchente, tudo mais, mas como houve? Como está vendo? E nessa época do ano que é fora do padrão, fora do normal, então você começa a olhar e você começa a perceber que aquilo que Jesus falou era o seguinte, olha, os sinais vão se multiplicar, e os sinais estão se multiplicando. Isso mostrava que isso seria o quê? O início das dores. Então nós estamos começando a viver o início das dores. Talvez nós já estejamos com os 2 pés dentro do início das dores para a entrada da grande tribulação. Então ele fala, eis que venham como ladrão. Puxa vida, isso é para quê? É para que a gente esteja o quê? Atento e olhando, para que a gente não seja pego como? Desapercebido. Como o mundo vai estar. Lembra? Será como nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, a vida social continuava igual. Até que Noé entrou na arca, fechou a porta, o anjo foi, fechou por fora, morreu o papo. A mesma coisa vai acontecer nesse dia. Quando ele vier,
vai acabar. Jesus veio, tocou a trombeta dele, que ele chegou, recuperou a igreja, né? Arrebatou a igreja. Na antecedência disso, os mortos ressuscitaram e tudo mais, acabou o papo de volta de Jesus Cristo. Ele não vai voltar de novo. Ele vai voltar uma vez só. E quando ele vier, ele vai vir com um som de grande alarido. Isso é um som de guerra. Som de trombeta. Então não vai ter um arrebatamentozinho que as pessoas vão desaparecer assim, sem ninguém perceber, como muitos falam que ainda isso daí vai ter. Todo olho verá. A palavra ainda fala isso, que todo olho verá. Mas o que ele deixa claro para nós é que a gente tem que estar vigiando, para que as nossas roupas guardadas, para que a gente não tenha mancha, né? O pecado não venha manchar a nossa roupa e de repente a gente seja pego na vergonha, porque muitos, né, só imaginando aqui, descobriu que a roupa está suja, o que você vai fazer? Não vai tirar para lavar? Então aí vai ficar a vergonha exposta, não é? Então ele vai falar o seguinte, olha, cuidem de suas vestes, ou seja, cuida da sua vida espiritual, para que você não seja pego de surpresa. Para que você esteja acompanhando os sinais e você esteja realmente preparado para a volta. E os que congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo do céu do trono, dizendo, está feito. E houve trovões, e houve vozes e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então imagina, nós temos uma escala aí que mede os terremotos, né? Que é a Richter, vai até, parece que 10, vai de 0 a 10, se não me falha a memória. 9? Então ele vai de 0 a 9. E aí imagina, um tão grande terremoto como nunca houve. Todos os irmãos imaginam como vai ser abalada as estruturas desse planeta. Umas coisas vão estar complexas e difíceis. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento, parece que é 3,6 quilos, alguma coisa assim, se não me falha a memória, 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas de saraiva, porque sua praga era muito grande. Então, imagina toda essa condição que veio acontecendo com o ser humano, ainda acaba tendo um grande terremoto. A impressão que me dá é que as ilhas, no meu modo de entender, vão deixar de existir, irmãos, no meu entendimento. Aí eu imagino países como o Japão, como é que vão ficar. Então os irmãos vão imaginando o tipo de desastre que vai ter, né? Os montes não se acharam, então, ou seja, dá a impressão aqui que a Terra vai dar uma planada em tudo. É minha impressão que dá quando eu leio esse texto. Né? E sobre os homens ainda caiu uma grande saraiva de pedras, de aproximadamente de 1 talento. E os homens ainda, depois de tudo isso que acontece, continuam a blasfemar de Deus por causa da praga de saraiva. Quer dizer, de tudo que está acontecendo com eles, né? Eles ainda continuam blasfemando. É a única situação que eu vejo, porque o Espírito Santo não está mais para convencer o homem do pecado. Hoje o Espírito Santo ainda está para convencer o homem do pecado e do juízo, mas a soberba do coração do ser humano, ele não quer aceitar. E a gente começa a perceber que o mais difícil, muitas das vezes, é a gente falar dessas coisas até mesmo para aqueles que são dentro da igreja. Pode falar, irmã Margarida. E eu vejo assim que isso tudo vai acontecer em uns 3 dias. Porque a gente não vive sem água 4 dias. Animal nenhum vive sem água 4 dias. Eu acho que até pode ser mais tempo, irmão, porque eu acredito que vai ter uma decomposição de toda a natureza tão grande, que é para o homem ir sentindo o peso deles terem negligenciado a pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que o organismo sofre com 4 dias sem água, né? Mas a gente vai ver que eles estão se preparando para isso. Eles estão estocando água, né? A gente vê alguns países, por exemplo, que hoje eles têm uma reserva de cereal para 5 anos. Para 5 anos.
Então, ou seja, eles estão se preparando porque, e isso que é interessante, muitos cristãos hoje não acreditam na Bíblia como alguns desses países fechados creem e sabem que isso vai acontecer, porque estão se preparando para essas coisas. Eu vi uma matéria que fala que Israel está guardando trigo. Eles já estão fazendo estoque de alimento. Entendeu? Então, ou seja, talvez não para toda a população, principalmente a população mais simples e mais pobre, ela vai morrer mais cedo. Essa é uma grande realidade. Os mais ricos vão subsistir por um pouco mais de tempo, mas eles vão sofrer por isso. Eles vão sofrer por terem negligenciado Cristo, por não terem aceitado Cristo. O tempo que isso pode levar, a gente não vai ter como determinar. Mas eu posso dizer que nos dá um entendimento de que isso não é uma coisa muito demorada. De que isso não vai levar muito tempo. Pelo menos você, quando lê o texto, tem a impressão que a coisa vai ser assim, meio que resolvida rápido, porque acho que nem Deus se agrada mesmo de toda essa taça da ira que ele vai derramar, de todo o sofrimento do ser humano. Precisa ser castigado, mas não significa que Deus se agrada do castigo. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou falando. Né? O pai ama o filho, mas castiga o filho do mesmo jeito. Isso não significa que ele ama menos o filho. Né? Mas o que a gente vê é que em toda essa situação do derramar das taças da ira de Deus, eu acredito que eu vejo aqui um Deus que gostaria que os homens se arrependessem, para que se retornassem ao caminho. Mas como? Não vejo mais salvação para eles aqui. Não vejo mais salvação para a raça humana que ficou aqui na terra, depois que o Senhor volta e leva a sua igreja, e aí, consequentemente, também arrebata e leva o Espírito Santo junto com a igreja, no meu modo de ver. Porque que eu vejo que é o seguinte, toda a história da igreja acaba no momento que Cristo vem buscar a igreja. Não tem mais motivo para ficar aqui. Não tem motivo para deixar o Espírito Santo aqui se a igreja não vai estar mais aqui. Se os mortos já ressuscitaram, se a igreja já foi com seu corpo transformado para a glória, por que deixaria o Espírito Santo aqui, uma vez que não tem mais a igreja e os homens não vão querer se arrepender? É o meu entendimento. Né? Então fica aí essa parte desse estudo para os irmãos. Eu gostaria que a partir do domingo que vem os irmãos estudassem no capítulo 17. Nós demos uma pincelada nele quando apareceu a primeira besta, os irmãos lembram, né? Tem capítulo 17, está meio que inserido no capítulo 13, se não me falha a memória. Isso mesmo, da besta que sobe do mar. É bom que os irmãos estudem esse texto para a gente poder conversar no domingo que vem, né? Porque tem muita coisa aqui importante, dá para identificar algumas coisas que são importantes para que a gente possa estar nos preparando, né? Cada dia mais para a volta de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Algum irmão gostaria de falar alguma coisa sobre essa parte? Alguém estudou alguma coisa diferente aí para preparar alguma coisa? Do 17? Ah, 17 não, foi 16. Ou 16, perdão. 16 eu estudei, mas eu perdi. Tá. Então vamos ficar em pé, irmãos? Vamos